Hoje, 34 adolescentes cumprem medidas socioeducativas no Centro Educacional Pitimbu. Na semana passada, o SEDUC Pitimbu recebeu a visita de defensores públicos do Estado que analisaram os processos e o perfil dos adolescentes. Também analisaram as condições do centro. Para falar sobre os resultados dessa visita, a gente recebe aqui no estúdio a defensora pública responsável pelo trabalho, Gabriele Ribeiro. Gabriele, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Qual foi o objetivo desse trabalho, dessa visita lá no SEDUC? Então, a Defensoria Pública é uma instituição responsável por prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados. Necessitados do ponto de vista econômico, mas também jurídico e do ponto de vista da vulnerabilidade. No caso do defensor público que atua na área da infância, nós temos a responsabilidade de acompanhar a execução das medidas socioeducativas. Uma delas é a medida de internação, que é a medida mais drástica, aquela que priva a liberdade do adolescente. Então, durante a semana passada, nós analisamos os processos judiciais referentes aos adolescentes que se encontram no SEDUC Pitimbu e levantamos necessidades jurídicas e também, principalmente, o perfil desses adolescentes. Com relação a esse perfil socioeconômico, o que vocês perceberam de recorrência nas histórias desses jovens? São histórias muito marcadas por vulnerabilidades sociais e violações de direitos. A maioria desses adolescentes são oriundos de famílias pobres, mas que vivenciaram situações como, por exemplo, inclusive desde a infância, relatos de crianças com 8, 9 anos usando drogas, fragilidade dos vínculos familiares, com retratos de abandono paterno, materno, pais que se inseriram no mundo da criminalidade, e que essas crianças cresceram vivenciando isso no dia a dia, tendo esse espelho aí diário. Gabriele, e agora vocês também analisaram a questão estrutural desse SEDUC, especificamente de Pitimbu, Qual foi o quadro que vocês encontraram? O SEDUC Pitimbu, devido à reestruturação que teve a intervenção judicial na Fundac, diversas ações judiciais que aconteceram nos últimos anos, em termos de estrutura física, ele é muito bom. Ele se adequa aos parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Porém, em termos de recursos humanos, ainda existem algumas deficiências graves que devem ser sanadas. Principalmente falta de professores para todos os níveis de ensino e falta de atividades voltadas à profissionalização. Porque o mais importante é a gente ter em mente que uma medida socioeducativa, ela não dura para sempre. Ela é temporária e esses adolescentes vão retornar ao convívio social. E como é que a gente quer que esses adolescentes retornem? Fiscalizar esse processo de socioeducação é fundamental para tentarmos reduzir os índices de reincidência, tanto na prática de atos infracionais e, o que é mais grave, na prática de crimes após a maioridade. Sim. O papel desses centros é, de fato, ressocializar, trazer essas, profissionalizar e trazer esses jovens para a vida em sociedade. Nesse sentido, você acredita que esse SEDUC visitado cumpre o papel ou ainda essas falhas, como você falou, na equipe, isso pode comprometer? Isso pode comprometer sem dúvidas, porque a estrutura física ela é um fator importante. Tanto é que dentro do SEDUC nós temos, de certa forma, uma vigilância dentro dos seus limites apropriada. A gente não tem retratos de adolescentes ou de familiares que conseguem entrar lá com substâncias entorpecentes, com armas, o que é uma realidade no sistema prisional. No sistema socioeducativo, no SEDUC Pitimbu, não é. Mas o principal é preparar esses adolescentes para depois. E assim, esses adolescentes têm um nível de escolaridade muito baixo, faltam referências profissionais, alguns falta até documentação básica. Então, esse é o principal papel da Defensoria no âmbito da execução de medidas socioeducativas. Agora, rapidinho, para a gente deixar o recado para quem está nos assistindo, essa é uma responsabilidade da sociedade toda. Com certeza, com certeza. A prática de atos infracionais não nasce só hoje, no momento que o adolescente está ali praticando aquele ato análogo a um crime. Surge muito antes, quando aquela criança não tem um estímulo para continuar na escola e o professor não interfere, a escola não interfere. Quando aquela família não está sendo adequadamente trabalhada e os serviços socioassistenciais se omitem. Quando não existe emprego adequado para aqueles pais e aquela criança cresce numa situação de miséria extrema. Então, a gente consegue entender exatamente por que eles chegaram ali. E entendendo isso, a gente tem condições de
tentar transformar, né? O grande objetivo. É verdade, é o que todo mundo quer. Eu conversei com Gabriele Ribeiro, a defensora pública. Muito obrigado, Gabriele. De nada. Boa noite. Boa noite.